Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana e nós vamos para a aula 2 de vetores e geometria analítica. Vamos iniciar com a transposta e traço de matrizes. Então, nossa primeira definição. A transposta da matriz A é denotada por AT e o seu termo geral, que é o AIJT, é dado por AJI, onde esse A é o termo geral da matriz A. Então, observe que a transposição, que é a função que, quando aplicada na matriz A, dá como resultado, te retorna a matriz A transposta, associa uma matriz de M linhas e N colunas a uma matriz de N linhas e M colunas. Então, vai ser invertido o número de linhas e coluna da matriz. Literalmente, os termos das colunas de A transposta são os respectivos termos das linhas da matriz A. Olha só aqui o exemplo. Dada a matriz A transposta será esta primeira linha que é constituída pelos termos 1, 2, vão dar origem à primeira coluna. Desculpa, 2, 1 dá origem à primeira coluna, 2, 1. A segunda linha dá origem à segunda coluna e a terceira linha dá origem à terceira coluna. Vamos analisar pela definição, pessoal. Olha só, vamos pegar, por exemplo, esse termo 0. A posição desse termo 0 é a primeira linha e segunda coluna. Então, como está na matriz A transposta, nós estamos chamando ele de AT, só para diferenciar de A, porque a letrinha A a gente já usou para a matriz A, tá? Podia ser um B, mas aqui nós chamamos de AIJT. Então, esse termo geral da primeira linha e segunda coluna tem que coincidir com o termo da segunda linha e primeira coluna da matriz A, que é o que está acontecendo aqui, ó. Vamos pegar o 5 agora. O 5 está na posição A2, 3. A2, 3 da matriz... Desculpa, A não, né? AT. Está na posição 2, 3 na matriz transposta. Então, aqui na matriz A, ele tem que estar na posição 3, 2, que é o que está acontecendo aqui, certo? Bom, quais são as propriedades que esta operação de transposição possui? Então, tá aqui, ó, no teorema. Então, se você vai somar duas matrizes e calcular a transposta, isso coincide com A transposta mais B transposta. A multiplicação por escalar vezes A. Se você quer calcular a transposta deste produto de escalar por matrizes, isso é igual ao escalar multiplicado por A transposta. E por último, A transposta volta na matriz A. A gente podemos olhar por esse exemplo aqui mesmo, ó. Partimos da matriz A e chegamos na A transposta. Se você aplicar novamente a transposta nesta matriz que você conseguiu, esta linha vira uma coluna. E a segunda linha vira a segunda coluna. E o resultado que você vai ter aqui coincide com a matriz inicial, que é a matriz A. Bom, pessoal, vamos agora para a próxima definição, que é o traço de uma matriz. A função traço, ela se aplica apenas em matrizes quadradas, então onde o número de linhas coincide com o número de colunas, porque é necessário ter a diagonal principal. E essa função, ela apenas soma os elementos da diagonal principal. Ela soma os termos da diagonal principal. Então, por exemplo, aqui, ó, dada a matriz A, o traço de A é menos 1, mais 5, mais 7, mais 0, que é aí o número 11. A função traço, ela é utilizada em algumas teorias mais avançadas, por exemplo, de física, onde é necessário fazer análises de invariância de matrizes. Ou seja, dependendo do estudo que você está fazendo, é aplicada uma transformação e deseja-se observar quais são as propriedades que são mantidas naquela matriz. Um dos itens que se analisa é o traço, certo? Então, vocês podem se deparar, quem for aí estudar uma área mais teórica, lá na frente, com a função traço. Bom, vamos praticar os exercícios na seção 1.6 da função transposta e do traço.
Bom, em seguida nós vamos falar agora de vetores, produto escalar e combinação linear. Eu aconselho, pessoal, que quando vocês estiverem estudando esse vídeo, vocês vão dando pausa e vão lá, façam os exercícios antes de seguir adiante. Assim, vocês já vão fixando os conceitos. Lá no livro que eu disponibilizei para vocês, existem exercícios depois de cada sessão, e não são muitos exercícios, tem o objetivo exatamente de fixar aqueles conceitos estudados, tá? Então vale a pena vocês seguirem essa dica. Bom, o que são vetores, produto escalar e combinação linear? Nós vamos começar aqui, pessoal, definindo vetores, e para isso nós vamos acabar definindo o Rn. O que é Rn? Vocês já estudaram o conjunto dos números reais. Lá no ensino médio, vocês fizeram gráficos de funções no plano cartesiano, né? Gráficos de função y é igual a f de x, né? Aquele plano cartesiano é um r elevado a 2. É um r cartesiano R, que é um conjunto formado por pares ordenados x, y, que eram duas variáveis só, x e y, né? Aí você marcava no eixo x, no eixo horizontal a coordenada x e no eixo vertical a coordenada y, né? À medida que a gente vai acrescentando conjunto dos reais nesse produto cartesiano, você vai aumentando esse índice que fica aqui, ó. Então aqui o R2 seria R cartesiano R. O R3 é R cartesiano R, cartesiano R. E R3 dá origem ao espaço. O espaço é o plano cartesiano formado pelos eixos x, y, z, que coincide com a realidade que a gente vive. Então, por exemplo, quando vocês vão lá assistir um filme 3D, esse filme 3D, ele é feito, a parte teórica, vamos dizer assim, são vetores que são representados lá naquele R3, né, no espaço cartesiano, que possuem 3 coordenadas, x, y e z, por exemplo. Mas para você representar, você só consegue representar até o R3. Mas só que o estudo é mais abrangente, a gente continua acrescentando R's nesse produto cartesiano e se faz um estudo de forma geral, de forma genérica. Então aqui o Rn é um produto cartesiano de N conjuntos dos reais. Então, quais são os elementos desse conjunto Rn? Nós vamos chamar de vetores de N coordenadas reais, onde as coordenadas são o 1, o 2, o N. Podia ser x1, x2, x3, xn. Não é viável colocar letras diferentes como x, y, z, w, porque a gente não sabe esse número que é esse N, e a gente pode não ter letras o suficiente no alfabeto. Então, quando a gente está trabalhando com um número grande de coordenadas, o mais interessante é você colocar uma letra e acrescentar subíndices, certo? E esse vetor que tem essas coordenadas é representado por U igual, a gente coloca aqui uma seta, essa notação aqui ela varia de livro para livro, tem livros que não colocam a seta, outros livros colocam a letra em negrito. Aqui nós optamos por colocar a seta, porque esse material aqui, ele é um material didático usado nas aulas, e lá no quadro branco a gente vai escrever com a seta, não é viável você tentar fazer um negrito lá no quadro, certo? Então, o setinha, o 1, o 2, o N, separado por vírgulas e entre parênteses. Essa é uma maneira de você representar os vetores. Mas essa não é a única maneira. Nós também podemos representá-los utilizando as matrizes. Então, nós podemos representá-los em forma de matriz coluna e em forma de matriz linha. Aqui, a matriz coluna, ela pode ser representada também usando a transposta. Então, uma matriz coluna nada mais é que a transposta de uma linha. A gente usa muito essa escrita aqui usando transposta apenas para ganhar um pouco de espaço, apenas por causa da escrita, para ficar mais organizado e quando você estiver escrevendo no seu caderno, caso você não tenha muito espaço. Aqui nesse material nós vamos usar muito esta forma de escrever usando a transposta, tá? Então, sempre que uma linha estiver
com a notação de transposta, tiver acrescido aí da função composta, quer dizer que é uma coluna, tá bem? Então, deixado isso claro, vamos seguir adiante. Então, olha aqui alguns exemplos de vetores que nós temos. Temos esse primeiro vetor com 4 coordenadas. Já esse aqui é um vetor com 2 coordenadas. E aí ele diz, ó, o 1, o 2, onde o 1 é 15 e o 2 é 5/7. V, que é um vetor que está escrito em forma de coluna. Esse W está escrito em forma de coluna também, porque é uma linha, só que está transposta aqui, né? E esse Z também é uma coluna onde foram colocados aqui os valores das variáveis separadamente. Podia ter também uma notação aqui, um vetor em forma de linha. Se a gente puder tirar esse T daqui, esse aqui fica sendo o exemplo em forma de linha, tá bem? Bom, pessoal, como é que a gente vai operar, fazer operações com esses vetores? Nós temos aqui as mesmas operações que nós já introduzimos para as matrizes, da adição e multiplicação por escalar. Então, olha só, dado o vetor U e V do Rn, nós vamos somar os dois vetores através da soma das coordenadas correspondentes, e a multiplicação por escalar é a multiplicação do escalar pelas coordenadas do vetor. Estas duas definições aqui, elas são semelhantes, são análogas para as outras formas de denotar o vetor, para as outras notações de vetores. Então, se você usar a notação em linhas, você vai ter a soma de dois vetores do mesmo jeitinho que nós já tínhamos falado lá atrás para matrizes, e a multiplicação por escalar também, e o mesmo acontece com a notação de colunas, em forma de colunas. Bom, vamos ver aqui um exemplo, que corrigem aqui, não é uma definição, é um exemplo, a gente digitou aqui errado. Então, vamos encontrar um vetor x que satisfaz uma equação algébrica 2x mais 2a é igual a 1 sobre 2x mais b. Outro motivo da gente usar aqui a setinha é a gente ter um pouco de despreocupação em relação aos termos que não são vetores. Aqui os termos que não são vetores são termos numéricos nesta equação. Mas poderia ter um outro termo aqui em forma de variável sendo números reais. Então, a regra é o seguinte aqui no nosso material. O que tem a setinha é vetor e o resto vão ser números reais, né? Então, olha só. Foram dados para a gente aqui o vetor A e o vetor B, mas como a gente já tinha falado em aulas anteriores, nós estamos dando prioridade por resolver algebricamente as equações e no final substituir os vetores ou as matrizes, tá bem? Então, olha só, 2x mais 2a é igual a 1 sobre 2x mais b. Vamos tentar isolar a variável x, que é o nosso vetor, é o vetor que nós queremos encontrar. Então, nós temos o seguinte, ó, 1 sobre 2x vai passar para o primeiro membro. Então, aqui ele está com a operação de somando com b e ele é positivo, então ele vem negativo, certo? Aqui nós temos b menos 2a, porque esse 2a está somando, vem para o segundo membro, com a operação inversa. Então, mudou aqui o sinal. Agora, nós vamos aplicar aqui a adição de frações com denominadores diferentes. Então, nós tiramos o mínimo múltiplo comum, que é 2, dividido por 1, que tem aqui embaixo do 2, dá 1, vezes 2 deu 4. E 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Agora, nós temos aqui, então, próxima linha, ó, 4 menos 1, 3, sobre 2x, é igual a b menos 2a. Agora, para tirar o 3 sobre 2 e isolar o x, esse número vai passar com a operação inversa para o segundo membro. Como ele multiplica x, como é que ele vai para o segundo membro? Vai dividindo, né? Muito bem. Então, ele vai dividindo o segundo membro e você vai aplicar aqui a propriedade de divisão de frações. Então, você vai conservar o numerador, que é o segundo membro, e multiplicar pela inversa do denominador, que é o 3 sobre 2. Então, multiplicou por 2 sobre 3. Então, aqui está o vetor x que você isolou, certo? Agora sim, esse 2/3 multiplica b
e multiplico menos 2A, dando origem aí, ó, ao vetor x. Agora, basta você substituir as coordenadas de A e de B, que nós vamos ter o vetor x. Então, ficou 2/3 vezes 1 vezes as coordenadas do vetor B. Notem que aqui nós estamos usando a notação com o auxílio da transposta, porque aqui a gente economiza um pouquinho de espaço, que aí coube tudo nesta página. Então, aqui, ó, nós fizemos também menos 4/3 vezes o vetor A. Esses números escalares multiplicam cada uma das coordenadas e depois a gente vai somar as coordenadas correspondentes, dando origem aí ao vetor x. Muito bem, pessoal. Vamos para a próxima definição. Então, uma combinação linear dos vetores V1, V2, Vm. Notem aqui, ó, que tem m vetores e todos eles pertencem ao Rn. Então, quer dizer que por pertencer a Rn, quantas coordenadas esses vetores têm? Cada um deles tem n coordenadas, né? Então, nós temos m vetores, tendo cada um deles n coordenadas. Então, a combinação linear desses vetores é essa expressão, ó, C1V1 mais C2V2 mais CMVM, onde esses C1, C2 e Cn são escalares, ó, são números reais. Agora aqui fica claro aquilo que eu tinha dito lá atrás, ó. Os termos que têm seta são vetores e os termos que não têm seta são números reais. Tá certo? Essa combinação linear, quando você multiplicar os escalares pelos respectivos vetores e depois somar os termos correspondentes aos resultados que você encontrou aqui nas m parcelas, você vai ter um vetor que pertence ao Rm. E esse vetor que vai originado desse cálculo é o resultado dessa combinação linear, tá bem? Então, a gente pode pensar o seguinte, combinando m vetores, se você tendo aqui a opção, esses escalares sendo números reais. Então, nós temos infinitas possibilidades de combinar esses m vetores e essas infinitas possibilidades vão dar origem a infinitos vetores. Vamos ver aqui um exemplo introdutório, olha só. Vamos verificar que este vetor V é a combinação linear do V1, V2 e V3, utilizando os escalares 2, 1 e menos 2. Então, vamos fazer esse cálculo, ó. C1V1 mais C2V2 mais C3V3, substituindo todos os termos que foram dados. Então, C1 vezes o primeiro vetor, o C2 é 1, então ficou vezes o segundo vetor, menos 2 vezes o terceiro vetor. Fizemos aqui a multiplicação do escalar por cada coordenada do vetor. Somamos as coordenadas correspondentes, dando origem aqui ao vetor 4 menos 2 e 16. Então, que é o vetor V que foi dado. Então, a combinação linear do V1, V2 e V3 para esses escalares em particular dá origem ao vetor que foi dado, vetor V. Agora, aqui no próximo exemplo, nós queremos encontrar os escalares que vão tornar possível que esse V seja o resultado da combinação linear do V1, V2 e V3. Então, agora nós não temos os escalares. Nós queremos encontrar quais devem ser os escalares para que a combinação linear do V1, V2 e V3 dê como resultado o vetor V. Então, nós vamos ter que trabalhar com a equação da definição, ó. C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 mais C3 vezes V3 tem que dar origem ao vetor V. Então, nós substituímos aqui todos os vetores, todas as informações que nós temos. Aqui, pessoal, não coube aqui, cortou, igual a V. Então, quando vocês forem ler essa expressão, tem que completar que é igual ao vetor V. O vetor V que está aqui embaixo, ó, foi dado. Aí, na próxima linha, então nós fizemos aqui a multiplicação de C1 vezes cada coordenada do primeiro vetor, C2 vezes cada coordenada e C3 vezes cada coordenada, que é igual a V, tá aqui. Agora, nós vamos somar as coordenadas correspondentes. Então, nós somamos, ó, C1 mais 2C2 mais 0. 2C1 menos 4C2 mais C3. E por último, 3C1 mais 6C2 menos 2C3, que é igual a 4 menos 2, 16. Nesse momento aqui, você tem a igualdade de matrizes, né? E na igualdade de matriz, o que nós estudamos lá atrás? Nós temos que fazer a igualdade das coordenadas correspondentes.
Então, nós fizemos essa igualdade, ó, das 3 coordenadas correspondentes e chegamos nesse sistema que eu convido vocês para fazer a resolução desse sistema e checar que a resposta vai ser essa daqui. Como dica, eu posso falar para vocês o seguinte: isola o C1 aqui na primeira equação e substitua nas outras duas, que você vai encontrar um sistema com 2 equações de 2 variáveis, e aí você vai conseguir solucionar o sistema, certo? Bom, nossa próxima definição é o seguinte: sejam U e V vetores de n coordenadas, ou seja, 2 vetores com o mesmo número de coordenadas. Nós vamos definir o produto escalar entre U e V, que é denotado por essa notação, ó, o U pontinho V. Tem que colocar alguma coisa aqui para não ficar pensando que é uma multiplicação de números reais. Se bem que tem a seta, tá? Mas a gente coloca o pontinho. Essa notação com pontinho não é a única notação que você pode encontrar em livros. Também tem outra notação que tem aqui um triângulozinho antes e depois, certo? E o produto escalar vai ser esse número dado por o 1V1 mais o 2V2 mais o NVN. Faltou um mais aqui, ó. Mais o NVN, ou seja, é a multiplicação, é a soma das multiplicações das coordenadas correspondentes dos vetores. Então, olha só, calcule o produto escalar entre os vetores U e V. Vamos ver um exemplo. Então, tá aqui, ó, o produto escalar entre U e V é o produto escalar entre esse vetor e esse. Então, nós vamos multiplicar as coordenadas correspondentes, ó, e somando os resultados, obedecendo os sinais, né? 1 vezes 2, tem um menos aqui, então deixa menos. 3 vezes 2 terços, mais 4 vezes 1. Certo? Aqui, se você, como a gente colocou tudo mais, seria mais menos 3 vezes 2 terços. A gente teria que colocar parênteses também no menos 3. E colocaria um mais antes do menos 3. Certo? Para ficar mais rigoroso ainda. E aí, então, o resultado seria, fazendo o cálculo, esse número. O que significa esse número? Bom, essa definição de produto escalar, vocês vão ver mais na frente no curso de vetores e geometria analítica, que ela dá origem a várias outras definições. Com ela, nós vamos calcular, nós vamos definir a distância entre 2 vetores, o comprimento de um vetor, o ângulo entre 2 vetores. Então, realmente é uma definição muito importante na geometria analítica. Então, aqui, ó, nossa próxima definição é o seguinte: dada essa matriz A de m linhas e n colunas, os vetores linha de A são definidos da seguinte maneira: A1, subíndice 1, é A11, A12, A1N. A2 é A21, A22, A2N. E AM, AM1, AM2, AMM. AMN. Então, com esses vetores, nós vamos conseguir particionar a matriz A dessa maneira. Olha só, A é igual A1, A2, AM. Ou seja, aqui nós estamos fazendo partição de matriz. Então, nós pegamos a matriz A, que tinha M linhas, que tem M linhas e N colunas, e nós definimos cada linha dela sendo um vetor. Aqui, como é um vetor especial, que diz respeito a linhas da matriz, nós demos uma notação especial também. Nós não colocamos aquela setinha, letra minúscula e setinha, porque nós queremos chamar a atenção que esse vetor, ele foi originado da linha de uma matriz. Então, a notação vai ser essa. A mesma coisa vai acontecer na notação de coluna que a gente vai ver já já. Então, olha só, um exemplo. Tá aqui a matriz A e nós queremos particioná-la usando vetores linha. Então, nós definimos o A1, que é 163, e o A2, que é menos 204. E com esses dois vetores, você particiona a matriz A como sendo A1, A2. Olha só, com a matriz coluna, vai ser as colunas, vetores colunas de A. Vetores coluna de A. Aqui atrás é vetores linha de A. Então, os vetores coluna de A serão denotados por A elevado ao número entre parênteses. Então, quando é subíndice, vai ser vetor linha. Quando está com forma de potência, vai ser vetor coluna. Então, nós pegamos cada coluna da matriz A e chamamos demos um nome.
A1, primeira coluna, A2, segunda coluna, AN, a enésima coluna. Então, com essas colunas, a gente consegue particionar A dessa forma, A1, A2, AN, certo? Olha só o exemplo. Dada a matriz A, vamos usar os vetores coluna para particioná-la. Então, 1 e menos 2 é a primeira coluna. Notem que aqui nós estamos usando a notação com auxílio da transposta. Ó. Primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Vai dar origem aí a essa partição, certo? Mais um exemplo, aqui nós temos as matrizes A e B. E nós vamos agora calcular os produtos escalares entre alguns vetores. Olha só. Letra A, nós vamos pegar vetor linha, o vetor, a primeira linha de A vezes a primeira coluna de B. Então, nós calculamos aqui, ó, primeira linha de A, primeira coluna de B. O produto escalar é a multiplicação dos termos correspondentes e somar, né? Então, nós multiplicamos e encontramos o resultado. Letra B, a multiplicação da primeira coluna de A pela segunda linha, primeira linha de A pela segunda coluna de B. Então, primeira linha por segunda coluna. Tá aqui, fizemos o cálculo, 1 vezes 1, 6 vezes 3, 3 vezes menos 3. Letra C, a segunda linha de A vezes a primeira coluna de B. Então, está aqui. Menos 2 vezes 0, 0 vezes menos 1, 4 vezes 2. E por último, a segunda linha de A vezes a segunda coluna de B. Então, aqui nós temos o cálculo, menos 14. Esses cálculos que foram feitos aqui, no próximo capítulo que nós vamos estudar, no terceiro capítulo que nós vamos estudar no livro, a próxima sessão mesmo. Na próxima sessão, nós vamos ver que estes cálculos dão origem à multiplicação da matriz A por B, certo? Então, vamos ver essa definição, que é produto de matrizes. Então, nós temos o seguinte aqui, ó. O produto das matrizes A e B, notem já uma coisa, ó. Matriz A tem M linhas e M linhas e R coluna. A matriz B tem R linhas e N colunas. O número de colunas da matriz A tem que coincidir com o número de linhas da matriz B. Essa figura aqui tenta ilustrar isso, ó, com o número de linhas da primeira matriz, no caso que tem o número de colunas da primeira matriz, tem dois quadradinhos representando isso, tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. O resultado vai ter o resultado, que é o produto AB, vai ter M linhas e N colunas, que são os números que estão aqui, ó, nas extremidades. Então, os números que estão aqui na parte interna, vamos pensar assim, são iguais, R e R. E as extremidades M e N dizem respeito ao resultado, à ordem da matriz produto. Então, aqui, ó, número de colunas, 2, é igual a 2, que é o número de linhas. O número de linha, que aqui é 1, que corresponde ao M, vai dar origem ao número de linha do resultado. E o número de coluna, que é esse N, que corresponde aqui a 3, dá origem à quantidade de coluna que o resultado tem. Certo? Mas agora, quem são esses termos do produto AB, que nós estamos chamando aqui de AB minúsculo e J? Como que eu encontro esses termos da matriz produto? Então, os termos da matriz produto serão o termo localizado na linha I, coluna J, é dado por esse cálculo, ó, AI1, B1J, mais AI2, B2J, mais AI3, B3J, mais AIR, BRJ. Esse cálculo pode ser escrito dessa forma. Essa soma é representada por esse símbolo, que significa somatório. Você vai somar termos que têm esta característica, AIK, BKJ. Nós estamos fixando aqui o I e o J. Notem que todos os termos têm o I e o J fixo, ó, IJ. Diz respeito a esses números que estão aqui no início, ó, IJ,
Quem está variando é essa parte aqui de dentro, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3, até o RR. Então, nós vamos colocar uma letrinha para representar essa parte que está variando. Como é que essas letrinhas estão variando? Qual é o primeiro número que elas assumem? Número 1. Então, essa letrinha vai começar no número 1 e vai terminar em que número? No número R. Então, foi até R. Essa mesma definição, esse mesmo cálculo aqui, coincide também com o produto escalar que a gente viu ali atrás. Então, esse cálculo é o produto escalar da linha I da matriz A pela coluna J da matriz B. Então, os elementos da matriz produto, localizados na posição IJ, vão ser obtidos pelo produto escalar da linha I da matriz A pela coluna J da matriz B. Vamos ver isso num exemplo? Olha só. O primeiro exemplo aqui é um exemplo algébrico, não está com número, está tudo de forma geral. Então, a matriz A tem 2 linhas e 3 colunas. A matriz B tem 3 colunas e 2 linhas. Então, aqui é 3 colunas, 3 linhas. Então, pode multiplicar. Então, ok. E o resultado vai ser 2 linhas e 2 colunas, certo? Vamos lá, então. Colocou aqui a B e o elemento da posição 1, 1 do matriz produto é o produto escalar da linha 1 pela coluna 1 da matriz B. Pessoal, da mesma forma que os índices, o primeiro número é linha e o segundo é coluna, a ordem desses produtos aqui também segue esse mesmo padrão. A primeira matriz é sempre matriz linha, a segunda matriz é sempre matriz coluna. Então, olha só esse próximo número. Essa posição aqui é primeira linha e segunda coluna. Então, essa primeira linha é a primeira linha de A, que é a primeira matriz. E a segunda coluna é a segunda coluna de B, que é a segunda matriz. Essa posição aqui, ó, que é 2, 1, o 2, a linha 2 é a linha 2 da matriz A. E a coluna 1 é a coluna 1 da matriz B. E por último, A2, B2 é a segunda linha de A, produto escalar com a segunda coluna de B. E aqui a gente calculou cada termo desse. Então, a gente foi lá nos vetores e fizemos a multiplicação e a soma da forma que a gente definiu os produtos escalares. Vamos pegar um exemplo numérico para a gente ilustrar isso. Então, olha só. Matriz A e matriz B, né? Então, o resultado desse produto, primeiro você tem que observar que é a ordem das matrizes e já inferir qual é a ordem do resultado. Então, aqui ó, é 2 linhas e 3 colunas. Então, é 2 por 3. Aqui são 3 linhas e 2 colunas. 3 por 2. Então, aquele número 3 de coluna coincide com o número 3 de linha. E o resultado é 2 de 2 linhas por 2 colunas. Então, já sei que a matriz AB é 2 por 2. Por isso que a gente já montou, a gente já escreveu isso daqui logo de início, ó. A1, B1, A1, B2, A2, B1, A2, B2, certo? E é a partir daqui que a gente vai calcular. Então, olha só, primeira linha de A, produto escalar com a primeira coluna de B. Então, achamos aqui o resultado. Depois, primeira linha de A com a segunda coluna de B, que é esse número aqui, ó. Fizemos o cálculo, achamos o resultado. Mudou de linha agora, ó. Segunda linha de A com a primeira coluna de B, tá aqui. E a segunda linha de A com a segunda coluna de B, tá aqui, certo? Vamos lá, mais um exemplo, ó. 3 linhas por 2 colunas, vezes uma matriz B de 2 linhas com 2 colunas. Então, agora nós temos 3 por 2 e 2 por 2. Bom, então vamos lá, ó. O produto de A vezes B agora vai ser uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então, nós fizemos aqui de forma algébrica, de forma geral, e agora nós vamos calcular cada um dos termos. Então, o primeiro termo é o produto escalar da primeira linha de A com a primeira coluna de B. Então, vocês podem fazer assim, ó, A1
vai ser o vetor 2, 1, escalar com um 0. Aí fizemos o cálculo aqui. O termo A1B2 é a primeira linha de A com a segunda coluna de B. Fizemos produto escalar, tá aqui. O termo A2B1 é a segunda linha de A com a primeira coluna de B. O produto escalar foi feito aqui. O termo, vamos lá onde a gente está, aqui, A2B2 é segunda linha de A com segunda coluna de B, fez o produto escalar. O termo A3B1, produto escalar está aqui. E o termo A3B2 está aqui, o produto escalar, certo? Façam como exercício, façam aí, pausam o vídeo, façam esse cálculo, que é para vocês assimilarem bem esse conceito, que é muito importante. Bom, vamos continuar. Então, o próximo produto que nós vamos fazer é a matriz A vezes matriz B. Olha só, matriz A, uma linha e duas colunas. Então, o número de colunas tem que coincidir com o número de linhas. Então, ok, então eu posso multiplicar A por B. O resultado vai ter uma linha por 3 colunas. Então, nós montamos aqui a matriz genérica A1B1, A1B2, A1B3. Então, nós vamos ter, ó, primeira linha vezes a primeira coluna. Realizou o produto escalar. Primeira linha vezes segunda coluna. Realizou o produto escalar. E primeira linha vezes terceira coluna. Realizou o produto escalar e substituiu. Então, está aqui a matriz produto AB. Bom, pessoal, existem algumas propriedades importantes desta operação de multiplicação de matrizes. Então, nós listamos aqui. Olha só, a multiplicação de 3 matrizes ela pode ser feita organizando de forma diferente o produto. Você pode multiplicar as duas últimas e depois multiplica com a primeira. Ou pode multiplicar as duas primeiras e o resultado multiplica com a última. Note que aqui é só os parênteses que estão mudando de posição. Nós não estamos trocando a ordem das matrizes. Continua sempre ABC, ó, ABC. Só muda os parênteses de lugar, tá bem? Aqui, ó, A que multiplica B mais C é igual a AB mais AC. A mais B que multiplica C é AC mais BC. A4, propriedade 4, matriz identidade multiplica A, o resultado é sempre igual a A. E matriz A que multiplica identidade, o resultado é sempre igual a A. A matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Se a gente for fazer uma analogia com o conjunto dos números reais, essa matriz identidade é o número 1, tá? Tá no papel aí do número 1 dos números reais. E esta última aqui, propriedade 5, matriz nula vezes a matriz A é igual a matriz nula. Matriz A vezes matriz nula é igual a matriz nula. Aqui, neste caso, a matriz nula faz o papel do zero na multiplicação dos números reais. Bom, vamos a um exemplo. Então, nós temos aqui 4 matrizes e nós vamos resolver estes exemplos e checar checar as propriedades do teorema. Então, olha só, letra A que multiplica B mais C. Então, nós temos, ó, letra A que multiplica B vezes C, né? B vezes C. Então, tá aqui, ó, começando com B vezes C, façam aí no rascunho, vai ficar primeira linha vezes primeira coluna, vai dar esse número aqui. Primeira linha vezes a segunda coluna, vai dar esse número. Mudou de linha, ó. Segunda linha vezes a primeira coluna, que é esse número. Segunda linha vezes segunda coluna é o A22. E pronto. Agora, a terceira linha vezes primeira coluna é o A31. E terceira linha vezes segunda coluna é o A32. Agora, a multiplicação dessas duas, primeira linha vezes primeira coluna, dá esse número. Primeira linha vezes segunda coluna, dá 0. Tudo que eu tô falando esse vezes é produto escalar, tá? Segunda linha, produto escalar com a primeira linha, dá o 3.
Segunda linha, produto escalar com a segunda coluna, dá o menos 3. Pronto, tá aqui o resultado. Agora, na letra B, nós vamos fazer, continuar ABC, só que o parênteses mudou de lugar, ó. É AB primeiro vezes C. Então, AB. Então, nós vamos ter primeira linha, escalar, produto escalar com a primeira coluna, deu 7. Primeira linha, produto escalar com a segunda coluna, deu 0. Primeira linha, segunda linha, produto escalar com a primeira coluna, 6. E segunda linha, produto escalar com a segunda coluna, menos 3. E agora, por último, multiplicando essas duas matrizes. Então, fez primeira linha, produto escalar com a primeira coluna, deu A1. Primeira linha, produto escalar com a segunda coluna, deu 0. Segunda linha, produto escalar com a primeira coluna. E segunda linha, produto escalar com a segunda coluna. O mesmo resultado, que é o que tinha que acontecer, porque pelo teorema, o A que multiplica BC é igual a AB que multiplica C. Agora, a letra C e a letra D também vão dar o mesmo resultado, porque também está previsto no teorema que B mais D que multiplica C é igual a BC mais DC. Então, olha só, B mais D, aqui nós vamos fazer a soma do B mais D. Então, somou, ó, 1 mais 2, que tá aqui o resultado, ó. 1 mais 2, menos 2 mais 0, 0 mais 1, 1 menos 1, 3 mais 0, 1 mais 2. Então, deu essa matriz resultado aqui, que nós vamos multiplicar com esta matriz C. Aí aplicou a definição de multiplicação, ó. Produto escalar da primeira linha com a primeira coluna, produto escalar da primeira linha com a segunda coluna. Produto escalar da segunda linha com a primeira coluna, produto escalar da segunda linha com a segunda coluna. Produto escalar da terceira linha com a primeira coluna. E da terceira linha com a segunda coluna. Certo? Agora, o mesmo cálculo semelhante, né? B vezes C, tá aqui, mais D vezes C. Então, a primeira coisa agora é o produto, né? Então, resolveu o produto entre dessas duas e dessas duas. E depois somou os resultados, os termos correspondentes. E tivemos aí o mesmo resultado. Mais um exemplo aqui, onde nós vamos agora trabalhar com a matriz identidade e uma matriz nula. Então, olha só, temos aí a matriz A, uma identidade de ordem 3, uma identidade de ordem 2, uma matriz nula de ordem 3 e uma matriz nula de ordem 2. Então, A vezes e 3. Então, olha só, por que tem que colocar aí 3? Porque o número de colunas de A tem que coincidir com o número de linhas de 3 para poder fazer o cálculo A vezes e 3. Né? Aí fez esse cálculo. Vamos olhar aqui já, ó. A vezes e 3. Aí fazendo o cálculo, o resultado ficou igual a A. Faça como exercício esse cálculo, tá? Produto escalar da primeira linha com a primeira coluna, da primeira linha com a segunda coluna, da primeira linha com a terceira coluna. Vai dar esses números aqui, ó. 1, 0, 2. Esse número aqui, que está na posição 2, 1, é o resultado do produto escalar da segunda linha com a primeira coluna de B. Esse número aqui está na posição 2, 2, segunda linha com segunda coluna. E esse está na posição 2, 3, segunda linha com terceira coluna. Então, continua igual a A. E agora, se você quiser fazer a multiplicação começando com a identidade e depois a identidade teve que ser de ordem 2, porque a matriz inicial aqui, ela tem, o número de colunas dela tem que coincidir com o número de linhas da matriz A, né? Então, agora é 2 por 2, matriz de identidade é sempre quadrada, né? Então, o resultado vai ser 2 linhas por 3 colunas. Fazendo o cálculo, o resultado continua igual a A. Agora, matriz A, produto com matriz nula de ordem 3. Fazendo as operações, vocês vão encontrar todos os termos iguais a 0. Então, igual a 0 é uma matriz nula. Matriz O2 vezes matriz A. Então, agora matriz nula de ordem 2 vezes matriz A, também o resultado foi igual a matriz nula. E aqui ele deu o subíndice apenas para a matriz quadrada, tá vendo? Aqui ele escreveu só matriz nula, não é a matriz quadrada, por isso que não colocou nem A2 nem A3, tá?
Mais um exemplo, olha só, temos aqui a matriz A e a matriz B, e nós vamos calcular AB e depois BA. Então, ó, A vezes B, vamos lá. A vezes B, ó, a matriz A tem ordem 2 por 2 e a B 2 por 2 também. O resultado vai ter duas linhas e duas colunas. Então, se você quiser fazer aí no seu rascunho, esse primeiro número aqui é o A1B1. Então, vai pegar o primeiro vetor linha vezes o primeiro vetor coluna. Faz produto escalar e você vai encontrar menos 1. Esse segundo número é a posição 1, 2. Então, é o primeiro vetor linha vezes o segundo vetor coluna. Então, você fazendo o produto escalar vai achar menos 2. Essa posição aqui é a posição 2, 1. Então, é o segundo vetor linha pelo primeiro vetor coluna. Até o último, que é o segundo vetor linha pelo segundo vetor coluna. Vai fazer um cálculo semelhante aí, agora só que é com BA. E vocês vão notar que os resultados vão ser diferentes. Por isso que lá na lista de propriedades não tem AB igual a BA, porque isso nem sempre vai ser válido, nem sempre vai ser verdadeiro, certo? Mas quando for verdadeiro, as matrizes vão ganhar um nome diferente. Então, olha só, vamos fazer mais um exemplo. Ó. Essas duas matrizes agora, A e B, vamos calcular AB e BA. Nesse caso, AB e BA deram resultados iguais. Então, quer dizer que tem hora que pode ser igual, tem hora que pode ser diferente, né? Isso. Quando esse produto der o mesmo resultado, quando você puder falar que AB é igual a BA, as matrizes A e B serão chamadas de matrizes comutativas. Essa propriedade de AB ser igual a BA é chamada de propriedade comutativa. E esse aqui é um exemplo. Para a matriz A e B desse jeito, você tem a propriedade comutativa. Bom, vamos fazer aqui mais algumas definições. As potências inteiras não negativas da matriz A são definidas da seguinte maneira. O A elevado a zero, nós vamos definir como sendo identidade. Vamos fixar isso. E A elevado a N, nós vamos dizer que é A vezes A vezes A, N vezes, certo? Então, por exemplo, A2 é A vezes A. A3 é A vezes A vezes A. Tá certo? Show? Beleza. Teorema. Então, olha só. Para a matriz A e N por N quadrada, tem que ser matriz quadrada, viu essa definição? E RS pertencendo aos naturais, nós temos as seguintes propriedades. A elevado a R vezes A elevado a S é igual a elevado a R mais S. E também nós temos A elevado a R elevado a S é igual a elevado a R vezes S. Propriedades semelhantes com as propriedades de potência de números reais, né? Então, vamos aplicar essas propriedades para resolver esses exercícios aqui, ó. Então, nós temos a matriz A e nós queremos calcular A ao quadrado, A ao cubo e A à sexta. Então, vamos lá. A ao quadrado é o A vezes A. Ok? Multiplicou A vezes A, encontramos. O A ao cubo é A vezes A vezes A. Vocês poderiam fazer A vezes A vezes A. Mas só que o A ao quadrado já foi calculado, então nós vamos utilizar. Então, olha só. A ao cubo é a mesma coisa de A a 2 mais 1. Que é, vamos voltar aqui, que é isso aqui, né? 2 mais 1. E se você está com a propriedade, com a potência A elevado a 2 mais 1, isso é a mesma coisa de A elevado a 2 vezes A elevado a 1. Ou seja, A elevado a 2 vezes A. O A elevado a 2 nós já temos e o A foi dado. Aí multiplica aqui e você vai ter essa matriz. Agora, para você encontrar o A à sexta, o 6 é a mesma coisa de 3 mais 3. Então, nós vamos fazer agora a propriedade, aplicar a propriedade para as potências A elevado a 3. Então, A elevado a 3 vezes A elevado a 3. E também podia ser assim, ó, A ao cubo elevado a 2. A ao cubo elevado a 2, que é A ao cubo vezes A ao cubo, né? E aí você vai aplicar, então, nós já temos o A ao cubo, né? Vamos multiplicar e encontramos aí o A à sexta. Bom, vamos aqui mais alguns resultados, olha só.
Se A e C são matrizes tais que as operações indicadas em seguida podem ser efetuadas, então a C transposta é igual a C transposta vezes A transposta. Ou seja, vamos traduzir isso aqui. A transposta de um produto é o produto das transpostas das matrizes em ordem inversa. Então, se o produto é A vezes C, a transposta vai começar com C, ó. C transposta A transposta. Podia ter mais termos, olha só. Se você tiver mais termos, A1, A2 até a N transposta, isso aqui é AN transposta vezes A2 transposta até o A1 transposta, certo? E uma propriedade de traço é o seguinte, se você tem aqui matrizes que você pode multiplicar, dando origem a matrizes quadradas, o traço de AB é igual ao traço de BA, ok? Vamos fixar aí os exercícios, com os exercícios da seção 1.8 e falaremos agora o último tópico, que são matrizes inversas e matrizes ortogonais. Bom, dizemos que uma matriz quadrada é invertível se existir uma matriz da mesma ordem, nós estamos chamando aqui de B, tal que A vezes B é identidade e B vezes A é identidade. Quando essa matriz existir, nós vamos denotá-la por A menos 1. E então essas propriedades elas poderão ser escritas como sendo A vezes A menos 1 é igual à identidade e A menos 1 vezes A é igual à identidade. Ok? Então, como exemplo, nós temos aqui duas matrizes, ó, A e B, e nós queremos mostrar que a matriz B é a inversa da matriz A. Então, para isso, o que nós temos que mostrar? Que A vezes B é a identidade, B vezes A é a identidade. Então, nós calculamos, ó, A vezes B. Faça como exercício esse cálculo, chequem que vai dar a identidade. E B vezes A também. Então, se isso acontece, você pode dizer que o B é o A menos 1. E pode dizer também que B a menos 1 é igual ao A. Pode dizer, a inversa de A é o B e a inversa do B é o A, tá certo? Bom, pessoal, como que a gente encontra uma matriz inversa dada uma matriz? Se é exibido para você uma matriz A, como é que a gente pode encontrar a sua inversa? Olha só, nós vamos começar a responder essa pergunta para o caso particular de ordem 2 por 2. Então, se a matriz A tem ordem 2 por 2, essa inversa só vai existir primeiro se o produto de AD menos BC for diferente de zero. Então, olha só, o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária sendo diferente de zero, então a matriz A vai ter inversa. E essa inversa vai ter esse formato que é exibido aqui, ó. Uma fração que multiplica, uma fração dada por 1 dividido por AD menos BC, que é exatamente esse termo que tem que ser diferente de zero, que multiplicam a matriz, parecida com a matriz dada, onde nós vamos inverter os termos da diagonal principal e mudar o sinal dos termos da diagonal secundária. Então, essa é a matriz inversa. Então, como exemplo, olha só, obtém a inversa da matriz A. Essa matriz A é a mesma matriz do exemplo anterior. Nós já sabemos que a B vai ser essa, que a sua inversa vai ser essa B. Vamos só checar que vai dar esse resultado mesmo, olha só. O que nós temos que fazer primeiro? Verificar se o produto de AD menos BC é diferente de zero. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes 5. Então, é 6 menos 5 que dá 1. Então, essa fração aqui vai ficar 1 sobre 1, que é o próprio 1. Então, não vai alterar, vai ser 1 que multiplica o quê? Que multiplica o quê? Nós vamos inverter o 2 com 3. Então, o 3 vem aqui para cima, o 2 vem para baixo. E vamos trocar o sinal do 1 e do 5. Então, olha só o que vai ficar. 3, 2, menos 1, 5, que é a matriz B, tá certo? Vamos ver aqui algumas propriedades que esta matriz inversa tem. Olha só, A menos 1, se o A é invertível, no caso aqui, o A e o B são matrizes que têm inversa. Então, se o A tem inversa, o A menos 1 tem inversa também. E a inversa da inversa de A é a própria A. Ou seja, você calculou a inversa de A. Se você calcular mais uma vez, você vai voltar na matriz A.
A elevado a n, que é a potência de matrizes, vai ser invertível e a inversa do A elevado a n vai ser a inversa de A elevado a n. Propriedade de potência, né, que a gente costuma usar lá nos números reais também, né, se assemelham aqui para matrizes. E aqui, ó, K vezes A menos 1, esse K, ele vai ser invertido e o A vai ficar A menos 1. E se A e B tem inversa, o AB tem inversa também, e a inversa desse produto é o produto das inversas em ordem inversa. Então, se é A e B, a inversa disso vai ser B a menos 1 a menos 1. E como a ordem do produto aqui, se você alterar a ordem das matrizes, você pode alterar o resultado, você tem realmente que obedecer isso daqui. Então, obedecer essa ordem aqui. Então, AB a menos 1 vai ser B a menos 1 vezes A menos 1. Muito bem, pessoal. Agora vamos falar a nossa última definição desta aula, que são as matrizes ortogonais. Então, quando é que podemos classificar uma matriz quadrada em matriz ortogonal? Ela é classificada como matriz ortogonal quando A vezes a sua transposta coincide com a identidade e quando a transposta vezes A coincide com a identidade. Ou seja, quando a inversa da matriz A for a sua matriz transposta. Essas duas frases, essas duas sentenças aqui vão dar origem a essa conclusão, certo? Olha só, vamos mostrar então que essa matriz A é uma matriz ortogonal. A gente tem que fazer o quê? Encontrar a transposta e fazer A vezes a transposta vezes A e verificar que vai dar a identidade e as duas respostas. Então, tá aqui a matriz que foi dada, matriz A transposta, vocês lembram que é pegar a linha e transformar em coluna? Então, ó, cosseno de teta, seno de teta. Ficou cosseno de teta, seno de teta. Menos seno teta, cosseno teta, ficou aqui na segunda coluna. Ó, menos seno teta, cosseno de teta. Vamos fazer a multiplicação juntos aqui, ó. Cosseno de teta vezes cosseno de teta, essa primeira linha vezes essa primeira coluna. Produto escalar da primeira linha pela primeira coluna. Então, vai ficar cosseno de teta vezes cosseno de teta, cosseno ao quadrado de teta, seno de teta vezes seno de teta, dá mais seno ao quadrado de teta. Essa relação aqui é igual a 1, porque é a relação fundamental da trigonometria. O termo que está na posição 2 é o produto escalar do primeiro vetor, linha, pelo segundo vetor, coluna. Então, cosseno de teta vezes menos seno de teta vezes cosseno de teta. E que dá zero, né? Que é um oposto do outro. Menos seno, agora essa posição aqui é o 2, 1. Então, é a segunda linha para a primeira coluna. Menos seno de teta vezes cosseno de teta e cosseno de teta vezes seno de teta. Também vai dar zero. E por último, a posição 2, 2, que é a segunda linha pela segunda coluna. Menos seno de teta com menos seno de teta dá seno ao quadrado de teta. E cosseno de teta vezes cosseno de teta dá cosseno ao quadrado de teta. Vai dar igual a 1. Então, nós temos aqui a identidade, certo? Agora, faça como exercício a transposta vezes A e veja que também vai dar identidade. Então, com essas duas conclusões, a gente pode finalizar dizendo que A é ortogonal. Então, façam aí os exercícios da seção 1.9 para fixar essa teoria. E aqui chegamos ao final da nossa segunda aula, pessoal. Bom estudo para vocês e até a próxima aula.